Então, reforçando o vídeo anterior e deixando esse vídeo como segunda parte, depois do milênio, Yahshua vai ter que entregar o reino ao Pai todo purificado, tudo debaixo da sua lei, do seu nome, obedecendo a sua lei e o seu nome, tendo temor, respeito, amor à sua lei, porque Yahweh é bom. Então ele vai ter que entregar o reino purificado. E aqueles que se deixassem corromper, como menciona lá, que ele vai em busca das nações no finalzinho do milênio, Satanás vai ser solto para corromper e vai atrás de Gog e Magog. Aqueles que se corromperem vão para Geena, lago de fogo. Porque, como dito, durante o milênio, todos vão ter ciência da lei do Criador. Que é isso que os reis vão exercer. Essa autoridade para deixar tudo debaixo da lei do Criador. Por isso que até menciona que eles vão reger nações com vara de ferro. Porque, repito, depois do milênio, o reino precisa ser entregue ao Criador purificado. Com que ele aceita. Ele não aceita nada fora, debaixo do seu nome. Fora, sem ser debaixo da sua lei. Nada ele aceita. Porque a corrupção desses anjos foi justamente essa. Transgrediu o seu nome e a sua lei para se passar pelo Criador dessa potestade. Isso também é mencionado lá em 2 Pedro, no capítulo 2. Lá vai falar que o Criador não poupou nem os anjos, mas que pecaram. Esse pecado foi a transgressão da sua lei, do seu nome. Mas os lançou no inferno, em cadeias abismais tenebrosas. Pronto, o mundo está dentro desta cadeia, a qual está sob a regência desses seres. Porque quando a humanidade se corrompe, cai sobre o domínio desses seres, desse ser que já tinha se corrompido. Por isso que o engano dele não foi apenas por enganar, mas sim para exercer domínio sobre a criação do Criador e ele ser exaltado, e ele se passa pelo Criador. O engano dele, já mencionei em outros vídeos, foi justamente isso. E essa lei do Criador, que é o seu nome, se não me engano, é no Salmo 1, que fala, você não está enganado, que ela é infinita. Por quê? Porque o seu nome, a sua lei, foi colocado acima de todas as alturas. Lá vai mencionar como lei. Tem prazer na sua lei. Não vai mencionar a palavra não, mais lei, mas essa lei está relacionada ao nome dele, que o nome dele é a lei. Isso no Salmo 1. Se eu não me engano, é o Salmo 1. E para que você tenha também o entendimento, a questão do Salmo 91, o segredo dele está no versículo 14, que é onde fala: tão encarecido me amou, o protegerei, o resgatarei, o poluei em alto retiro, pois este conheceu o meu nome. Olha o segredo, pois este conheceu o meu nome. O segredo do Salmo 91, que ele vai falando, não me engano, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, essas coisas, não será atingido. O segredo está no versículo 14, por questão do nome, que o nome é a sua lei. Vou repetir: tão encarecidamente me amou, o protegerei, o resgatarei, poluei em alto retiro, pois este conheceu o meu nome, conheceu a minha lei, amou a minha lei, teve respeito com a minha lei, isto é, com o meu nome. Então, para que você entenda, eu já mencionei também que Yahshua, ele ganhou autoridade sobre a morte, que é Satanás, e sobre o inferno, que é este mundo. Você foi condicionado a achar que o inferno era um lugar de fogo. Não. O lugar de fogo é a Geena, que é para onde vai Satanás, os seus anjos, a sua prole. O inferno, ele refere-se ao Sheol, que vem em hebraico. Vou mencionar isso aqui, mas já falei em outros vídeos. Em grego é Hades. Aí dá-se o nome de mundo dos mortos, mundo dos pagãos, mundo da sepultura, inferno. Por que mundo dos mortos?
Porque Satanás é quem está governando este mundo. E ele representa a morte, ele é a morte. Ele matou todo mundo com o engano dele, colocou todo mundo debaixo do seu engano, fora da lei do Criador. Por isso que quem está fora da lei do Criador está morto. Por que ele foi expulso? Porque ele corrompeu a lei do Criador, isto é o seu nome. Então ele enganou todo mundo. Colocou todo mundo para transgredir a lei do Criador. Para pecar contra o Criador. Para blasfemar o nome do Criador. E ele exerce domínio. Então, como ele é a morte, ele colocou todos debaixo dele, do seu engano. Ou seja, matou todo mundo. Que deixou nações do mundo inteiro fora da lei do Criador. E quem está fora da lei do Criador, do nome do Criador, que foi fundamentado, outorgado na criação e estabelecido como lei, está morto. Está morto, porque paganismo para o Criador é igual morte. Por isso, o mundo dos mortos, o mundo dos pagãos, é este mundo aqui que será restaurado. Para assim, depois do milênio, repito, o Criador vai fazer isso para colocar, para exercer domínio no que ele aceita. Vai ter que estar tudo purificado. Entende? Onde o reino será entregue a ele. E como dito, o que é dele vai voltar para ele. O que não é dele não volta para ele, para o Criador. Entendeu? Então, Yahushua, ele ganhou poder sobre a morte, autoridade sobre a morte e sobre o inferno. A morte é Satanás e o inferno é este mundo. Por isso que o Satanás vai ser o último a ser vencido. E só Yahushua é quem tem poder para fazer isso. Ganhou autoridade para fazer isso. Por isso, até mencionar que esse mundo é uma prisão, uma gaiola, onde Satanás encarcerou a criação do Criador. E só quem tem autoridade de retirar o ser humano daqui é Yahushua, reconhecendo toda a verdade. Toda a verdade que teve um tempo para ser ocultada, porque, como já mencionado, o Criador ordenou tempo para tudo debaixo do sol. Tempo para tudo diante deste mundo pagão, perverso e corrompido, está sob a regência do maligno. Mas, diante desse tempo para tudo também, o tempo da verdade. Para que todos conheçam a verdade e o porquê que esse mundo será julgado, será posto à prova diante da lei do Criador, diante do seu nome. Que, como dito, você acreditando ou não, não importa. Você acreditando no que está sendo pregado, no que está sendo mostrado ou não, não importa. Porque ele vai exercer a sua lei, o seu domínio sobre aquilo que é dele do mesmo jeito. E aquele que for dele, volta para ele. O que não for dele, como dito. Então, já mencionei também que tanto profetas e apóstolos, eles eram uma tipologia de Yahushua, o Mashiach, tipologia do Mestre. Assim como Filadélfia, que é mencionado perante as sete igrejas, que o nome é congregação, que vão passar sobre este mundo. A era das 7 igrejas, das 7 congregações, que está relatada lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2 e 3. Lá menciona as 7. A qual Filadélfia é a penúltima, que vem trazendo toda a verdade deste mundo. Que vem trazendo toda a verdade deste mundo. Por isso que ela é a congregação perfeita e fiel do Mashiach, que ele ama. E lá até vai dizer sobre ela: porque guardaste a minha palavra de exortação com perseverança e não negaste o meu nome. Olha o que vai falar. Também te guardarei da hora da provação que vai vir sobre este mundo para colocar todos os seus habitantes à prova. Filadélfia é uma tipologia do Mestre. Por isso se trata de um pequeno grupo de pessoas que estão espalhadas na terra. Por isso que vai dizer também: vocês têm pouca força, mas obedeceram a minha palavra e não negaram o meu nome. Não negaram o meu nome. Por quê? Porque
a palavra dele foi corrompida e o nome dele foi negado. Que ele é o representante da lei do Criador, herdeiro e representante da lei do Criador, como já mencionado em outros vídeos. Então, profetas e apóstolos, eles eram uma tipologia do Mestre. Yahushua Mashiach. E eles vinham exortando sobre o engano deste mundo, confrontando a Babilônia, os impérios deste mundo, os impérios da iniquidade deste mundo caído, que vem governando este mundo caído, com poderância da Babilônia. Por isso que já mencionei sobre essa questão, Isaías e Yeshayahu, capítulo 13, versículo 9. Lá vai falar que a Babilônia é a joia dos reinos, dos impérios deste mundo, que ele é o pilar para colocar o engano e sistematizá-lo perante as nações. Então, eles iam exortando, tanto o profeta quanto o apóstolo. E agora, no tempo do fim, Filadélfia vem fazendo a mesma coisa, na mesma linhagem. Por isso que é uma tipologia. O próprio mestre ele vai confrontar o sistema da Babilônia. Já falei até que o mestre não foi uma questão que ele estava discutindo. Um Anás e um Caifás, não. Era com um sistema perverso que já dominava, que já vigorava. Porque quando ele está ali, quando ele chega, já estava diante do último império da iniquidade. Quem é ele? Roma. Já tinha sistematizado e dominado, corrompido até a própria cidade dele. E ele vai alertar e ele é expulso até da própria cidade. Então, sobre um sistema perverso que vem governando este mundo, o sistema da Babilônia, do engano, que serve a Satanás, o qual é quem está regendo esse mundo. Ele vinha alertando. Por isso que é mencionado também lá em Matitial, não lembro agora o capítulo, que a porta é estreita. E ela é estreitíssima. Por quê? Porque a verdade neste mundo, ela foi rejeitada e ocultada. O que passou foi o engano. O engano. Tanto é que os profetas eram perseguidos, os apóstolos eram perseguidos, martirizados. E daí, a astúcia de Satanás é o quê? Colocar impostor. Assim como ele é um impostor, ele colocava impostor. Colocou nomes falsos, pessoas falsas. Por exemplo, muitos acham que o Salvador aí tem um Salvador como um branquinho de olhos azuis. Não. Colocou outra pessoa e colocou um nome, mexeu na lei. E mudou o nome. E mudando o nome está mexendo na lei. Porque ele é o herdeiro e representante desta lei. Isso é deste nome. Onde tudo será colocado à prova na soberania do nome. E o mundo será julgado na soberania do nome, que é a lei do Criador. E quem vai fazer isso é o representante e herdeiro da sua lei, isto é, do seu nome. Então, para que ninguém se engane, porque essas pregações elas têm que vir, elas têm que ser feitas, para que o mundo conheça toda a verdade do porquê que esse mundo será julgado, colocado à prova, porque ele está fora da lei do Criador, está fora do fundamento, está fora da lei do Criador, está fora do nome do Criador, que foi, repito, fundamentado, outorgado na criação e estabelecido como lei. Vou dar esse exemplo de novo. Quando você vai criar, construir alguma coisa, você não vai colocar no seu nome, para que não venham impostores e se aposte daquilo que você criou ou construiu. Aí você acha que o Criador não ia fazer isso? Queria fundamentar, outorgar na criação o seu nome? E ainda por cima estabeleceu como lei. Você se acha mais sábio, você como criação, você se acha mais sábio do que o Criador? Você acha que ele não ia fazer isso, fundamentar e outorgar o seu nome na criação? E ainda estabeleceu como lei, colocou todos os seres criados e a sua natureza criada para o louvar, para exaltar, para dar testemunho do seu Criador exaltando o seu nome. Olha a grandeza do nome dele. Por isso que o seu nome está acima de todos os nomes. Porque foi fundamentado, outorgado na criação e estabelecido como lei. Tudo tem que voltar para quando estava, como estava no início, sem corrupção. E os corruptores serão
expulsos para a hiena.